ele não está travando mais. Oi? Agora ele não está travando mais. Tá, então eu vou procurar falar mais próximo ao microfone. Então, vamos lá. Ok. Então, os autores trazem vários conceitos do solo de acordo com a finalidade de conceito do solo. A gente sabe que o solo é um conjunto de fatores, de agregados, de fatores naturais, de recursos naturais. Eu diria que solos é uma somatória de recursos naturais, porque os fatores que formam o solo, a gente pode ver no slide seguinte, de material de origem, que é um fator biótico, a rocha, que é um os organismos, o relevo e o seu tempo de formação, que nada mais são do que recursos naturais. Então, por si só, é uma somatória de processos e recursos naturais. Então, ele já parte de um meio. Ele não tem ele não tem nada de antropizado, ele não tem nada, ele é um elemento por si só natural, mas quando ele vai ser utilizado pelo homem, vai ser requerido o que a gente chama de solo antropizado. Então, vocês têm, assim, no processo de solo, uma série de, eu diria, de processos geodinâmicos que acontecem ali e que dão um resultado do que a gente chama de solo. Esse resultado que a gente chama de solo é um de vários recursos naturais. Certo? E nessa... Oi? Desculpa interromper de novo. Desliga a tua webcam, eu tenho interferido no áudio. Aí ele vai rodar mais fluido. O seu áudio não vai... Ana, eu também não estou ouvindo bem. Desliga. Diga. Na parte de baixo, você clicou em desligar. Do lado do sair do chamado. Sim, desligou o microfone. Um minutinho, professor. Tá bem, então vamos lá. Continuando. Nesse processo, então, o solo vem a ser uma somatória de recursos naturais na sua temporalidade de formação, tá? Levando-se em conta todos aqueles fatores, todos aqueles recursos naturais que eu havia falado, micro-organismos, material de origem, relevo, condições climáticas, né? E a gente tem que lembrar que as condições climáticas estão... Nessas condições climáticas estão os fenômenos meteorológicos e a condição tempo de formação.
Mas nós estamos falando, de uma forma geral, de solo. Porém, o que vem ser... Professora, Oi. seu slide não tá rodando. Ele tá só na sua capa. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos lá. O que vem a ser solo agrícola. Tá? Isso. Rodou aí? Aqui rodou. Pro pessoal também? Aí, pode ir. Então, vamos lá. O que vem a ser solo agrícola? Solo agrícola tem um outro conceito que implica fertilidade e produção. Então, assim, um solo agrícola, ele está apto a produzir desde que tenha a condição de fertilidade e produção. Então, não é qualquer solo que me faça o conceito de solo agrícola. Ah, mas e se eu adubar? Então, você pode ter um solo que você transforme ele em solo agrícola. Você pode transformar um solo improdutivo em solo produtivo. Você pode transformar um solo infértil em solo fértil a ponto de você ter uma produção otimizada. Então, aí você tem o solo agrícola, tá? Mas essa forma de pensar é uma forma muito cartesiana, fragmentada. E nesse aspecto cartesiano e fragmentado de se pensar, você está avaliando o solo simplesmente como uma porção de terra. E esta porção de terra, ela não é única no espaço. Eu tenho que considerar essa porção de terra como parte integrante de um sistema muito maior, já que ela é a somatória de vários recursos naturais. Ter uma avaliação do meu solo agrícola, eu tenho que considerar esse solo num sistema integrado. O objetivo dessa minha avaliação de solo vai ser sempre o de conservação dos seus aspectos físicos, químicos, biológicos e de fertilidade. Vai ser o objetivo de recuperação das minhas condições estruturais complexas do solo e que tenham este solo numa relação de interdependência com o sistema ambiental no qual ele está inserido. Para que esse solo se mantenha saudável dentro do sistema que ele está inserido. E qual sistema é esse? Nós temos que ver que esse sistema no qual ele está inserido também deve ser olhado por duas perspectivas, tá? Esse sistema ambiental. Ele deve ser olhado sob a perspectiva ecológica e sob a perspectiva geográfica. O que seria a perspectiva ecológica? A perspectiva ecológica na qual se insere esse sistema é olhar toda a parte biológica desse sistema. E depois a outra perspectiva é olhar toda a parte geográfica desse sistema, ou seja, os aspectos bióticos e abióticos num contexto espacial. Ah, mas o meu solo onde está? O seu solo faz parte do contexto espacial. Ah, mas espera aí, a senhora viajou. Não, eu não viajei. O meu solo agrícola, o meu solo rural, aquele no qual eu estou fazendo o meu processo de avaliação daquela propriedade rural, que eu vou analisar, que eu vou avaliar, para ver se ele está degradado, para ver se ele precisa de recuperação, para ver se eu posso
colocar um plantio, para ver se eu posso criar boi, para ver se ele precisa de reflorestamento, tem que ser analisado num processo de sistema ambiental sob as perspectivas ecológicas e geográficas da região onde ele se insere. Porque, mais uma vez, eu afirmo, ele não é um pedaço de terra. Ele faz parte de um sistema maior. Porque neste solo, nesta propriedade, na qual essa avaliação, eu posso ter 2 tipos de solos diferentes, oriundos de 2 rochas diferentes. Eu posso ter dois nivelamentos de relevos diferenciados. Eu posso ter um rio passando no meio dessa minha propriedade rural. Então, eu tenho aspectos diferenciados, elementos físicos e abióticos diferenciados, numa mesma área, e que me dão condições diferentes de solo. E qual é esse contexto espacial no qual o solo está inserido? É a região, né, que a gente chama, e essa região vai ser a bacia hidrográfica, tá? A maior região na qual o solo que eu estou avaliando está inserido é a bacia hidrográfica. Portanto, o meu manejo ambiental, conservacionista, preservacionista de solo, vai ser em cima de uma avaliação de toda a bacia hidrográfica na qual se insere a propriedade rural. Ah, mas a senhora foi longe demais. Não, eu não fui longe demais. Por que a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é a maior rede de drenagem de águas que o solo pode receber. Se é a maior rede de drenagem de águas que o solo pode receber, é a maior área de processos erosivos, é a maior área de processos de degradação por erosão, por exemplo, processos de vossorocamento, é a maior área de processos de contaminação por excesso de adubo químico, é a maior área por processo de compactação do solo, vai sentir todo o reflexo dessa degradação. Então, solo da minha propriedade rural, nesse contexto espacial de geográfica. Além de eu avaliar o texto nesse contexto espacial geográfica, tem também a bacia o contexto ecológico, biogeográfico, o ambiente da bacia e o zoneamento ambiental da bacia. Mas por que tudo isso? Porque tudo que acontece numa bacia hidrográfica tem reflexo no solo. Ah, mas a senhora está indo longe demais. Não estou indo longe demais, gente. Quando a gente fala de solo, eu estou falando de produção alimentar. Eu estou falando da maior rede, talvez da maior rede econômica do mundo. Da economia da base alimentar mundial. Então, se eu não cuidar do solo da minha propriedade rural, que eu estou fazendo avaliação, mas de toda a consequência de entorno
que ele tem, que ele pode atingir, o que eu fizer nele vai voltar para ele. Ou o que eu deixar de fazer para recuperar esse solo vai acentuar os processos negativos. E no entorno também. Dá um exemplo disso. Vou dar um exemplo disso. Vamos pegar a grande mecanização agrícola que este país tem da década de 90 para cá. Nós somos um país onde a mecanização agrícola de 90 para cá, especialmente agora na virada do século, vamos pegar de 2000 para cá, a mecanização agrícola entrou com uma grande força, principalmente nas grandes áreas de cultivo intensivo de monocultura. Tá? Professora, Oi? tem como você colocar o slide em tela cheia? Melhorou? Sim. Desculpa, gente, me desculpe. Então, se nós pensarmos nas grandes áreas monocultoras do país, com uma mecanização extremamente pesada, com grandes máquinas que vão desde o preparo do solo até a sua colheita, eu tenho um processo de compactação do solo extremamente grande. Se eu não fizer nada para reverter esse processo de compactação do solo, eu tenho um processo de erosão também extremamente grande. Esta erosão, esse processo de erosão, em épocas de chuva, vai ser muito maior, vai ser muito mais acentuado, e esses sedimentos vão ser carreados para as áreas, para a área de drenagem, para a área de bacia, ou, no caso, para a área de rio. O que acontece com o rio? Vai haver um processo de acúmulo de sedimentos, né, na área do leito do rio. E aí eu tenho um processo até de degradação das águas do rio. Porque esse acúmulo de sedimentos, não só por conta de acúmulos, mas esse processo também, esse acúmulo de sedimento pode ser carregado de agrícolas. E aí eu tenho um processo também de contaminação das águas. Não está mais na minha propriedade, não é problema meu, é problema seu sim. É problema do produtor que não cuidou da compactação do solo, é problema do produtor que usou veneno, usou agrotóxico na plantação dele. Esse veneno ficou no solo, né, tão profundo assim. Então, se nós não olharmos, se nós não fizermos... Oi? Repete a última parte. O processo de sedimentação? Isso. Quando você tem a compactação do solo, principalmente nas áreas monocultoras, essa compactação ela vem cheia de muito agrotóxico. E quando você tem, na época de chuvas, a chuva ela vai causar o processo erosivo, principalmente superficial, e vai carrear esses sedimentos superficiais para a área de drenagem, que é o fundo da bacia, que vai ser o leito dos rios. Esses sedimentos que já estão contaminados pelo excesso de agrotóxicos
também vai acabar contaminando as águas dos rios. E aí, novamente, o que eu coloquei. Não é problema do produtor? É problema dele, sim. Ele acaba sendo corresponsável pelo envenenamento lá da água, pela contaminação da água. Então, veja bem, se eu não pensar no solo da propriedade que eu estou estudando, que eu estou avaliando, num contexto regional, num contexto de bacia hidrográfica, tudo que eu fizer nele ou deixar de fazer nele, as consequências vão ser regionais. As consequências vão ser sempre na área de entorno. Qual é a área de entorno? A menor área de entorno vai ser sempre a bacia hidrográfica, seja ela de pequena ou grande extensão. Por isso que quando eu faço essa avaliação do meu solo agrícola com esse olhar para a bacia hidrográfica e levanto todos esses itens da bacia, essas condições ecológicas, biogeográficas, ecossistêmicas, e em que zoneamento ambiental essa bacia se encontra, é para me dar, ela vai me oferecer um olhar que vai me direcionar para qual manejo eu posso estar utilizando de acordo com a avaliação. Porque eu não posso simplesmente colocar um manejo qualquer lá, no meu solo. Ela fala, o solo está com pouca fertilidade, eu vou jogar adubo. Não é assim. Se fosse por fertilidade, é fácil avaliar um solo com pouca fertilidade. Você faz uma coleta de várias amostras de solo, manda para o laboratório vai te dar um laudo de macro e micronutrientes, você vê o que está faltando e coloca a adubação química. Isso é fácil. Mas qual é a consequência desse processo? Será que esse ponto de vista, correção de macro e micronutrientes, é suficiente? Ou eu estou pensando só naquele meu aspecto cartesiano? Produção, produção, produção. Fertilidade, produção. Fertilidade, produção. Se o produtor pensar desta forma, ele degrada o solo muito rápido. Muito rápido. Tá? Muito rápido mesmo. Então, aí nós temos uma abordagem em termos de bacia hidrográfica e nós temos que lembrar que o solo, ele oferece o que a gente chama de serviços ambientais, já que ele é uma parte integrante de um sistema ambiental maior, ele oferece serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais ao próprio ecossistema e ao ser humano também, tá? Que serviços ambientais seriam esses? Serviços ambientais de produção, então ele provê, ele oferece o provimento de alguma coisa. Por exemplo, ele provê a produção de alimentos. Serviço de regulação. Qual é o serviço de regulação que ele faz? Ele faz trocas gasosas e trocas hídricas com a atmosfera. Ele regula clima. Ele consegue absorver água, ele regula enchente.
A parte de suporte, serviços de suporte, é ele que suporta toda a parte de infraestrutura, por exemplo, de construção. Que nós, homens, construímos doidado. Serviços culturais, ele abriga, historicamente, né, culturas históricas aí de antes de Cristo, que são a parte mais arqueológica, né, da nossa história humana. Mas, se a gente for pensar, nós temos, por exemplo, solos que contam a história, por exemplo, de um povo pela sua própria utilização. Eu não sei se vocês já ouviram, mas há estudos na região norte, lá na Amazônia, que já estão definindo um tipo de solo chamado solo de índio, que é um solo especificamente orgânico, e que são restos das culturas de antigas tribos indígenas, que por processos de decomposição, de rocha e com a interação das culturas indígenas, originou num tipo de solo diferente das 14 classes de solo, 14 classes de solo elencadas pela Embrapa, por exemplo. Isso é um solo cultural. Tá? Então, assim, os serviços oferecidos pelo solo são muito além do serviço de alimentar a gente, de oferecer fertilidade e produção. O solo agrícola, mesmo sendo solo agrícola, ele não serve só para ser fértil e produzir, ser fértil e produzir. Mesmo o solo agrícola regula clima, regula enchente, é habitat de micro-organismos, fornece materiais, por exemplo, para construção. Se eu posso ter, por exemplo, uma cultura de eucalipto. A cultura de eucalipto eu uso para um monte de coisa. Eu uso para... a madeira eu uso para construção, eu uso para movelaria, eu uso para papel e celulose, eu uso para produção de energia. Tá? Então, nós temos que pensar que as funções do solo, ela, mesmo sendo solo agrícola, ela vai muito além de produzir, produzir e produzir. Então, assim, os aspectos de avaliação do solo, eles requerem uma abordagem ambiental, onde se tenha como ponto de partida o físico, o territorial, o humano e o social. Professora, qual é a diferença do humano e o social? O humano é você avaliar as condições da ocupação do homem em si, né? Qual é o homem que habita aquela região? E o social? O que é o social? Quais as relações do homem com a terra? Tá? Por que isso? O homem já tem tanta relação com a terra que ele, basicamente, ele já urbanizou a terra. Vocês já prestaram atenção nisso? Ele já urbanizou o meio rural. Tanto é que hoje em dia a gente não fala nem mais em meio rural, a gente fala em meio agrário. Ele levou tudo o que ele tinha de tecnologia da cidade para o campo. Então, assim, o social, você vai analisar a relação do homem com o solo mesmo, com aquela área de produção. Então, a sua avaliação tem que ser muito mais ampla
do que só química, física e biológica, tá? Então, primeiro é esse aspecto de avaliação. Quando eu vou para o campo avaliar o meu solo, eu tenho que ter este olhar muito mais amplo do solo sobre essa questão dessa área, desses serviços ambientais que ele promove, desse sistema ambiental no qual ele está inserido, tá? Não vê-lo só como um pedaço de terra, ok? Bom, agora a gente parte para a prática de manejo e conservação mesmo falando. O que é o manejo do solo? O manejo do solo é eu saber lidar com o solo de acordo com a sua capacidade de uso. E a capacidade de uso do solo é você usá-lo com o menor risco de degradação possível. E aí, nós temos as classes de capacidade de uso, que são classes que estão delimitando, né, o grau de uso daquela área, tá? Eu não estou falando em tipos de solo, eu estou falando daquela área de produção. Então, eu tenho classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e de acordo com o meu risco de degradação, eu tenho os usos apropriados para aquelas áreas. O que eu levo em conta para classificar essas áreas? Toda aquela avaliação que eu fiz anteriormente. Dentro daquele aspecto, dentro daquele olhar de bacia hidrográfica. Tá? Além da avaliação química, física e biológica do solo. Então, o que eu posso fazer com um solo de classe 1? Vamos lá. Um solo de classe 1. Olha, por essa tabelinha aí, um solo de classe 1, ele é apto para qualquer tipo de uso, tá? Até o manejo, até o cultivo mais intensivo possível. Até o uso mais intensivo possível. Então, posso colocar maquinário pesado, pode ser uma área de monocultura pesada, tá? O cultivo exige práticas agrícolas usuais. Classe 2, apto para todos os usos, porém com conservação simples. Mas eu não posso usar com manejo muito intensivo. Ele já vem me limitando os usos. Prestem atenção nessa tabela. Ele vem limitando os usos da minha área. Esses limites estão relacionados à condição hídrica de bacia. E quando eu falo em condição hídrica, eu estou falando em balanço hídrico, entrada e saída de água. Está relacionado com a minha topografia, que é a minha condição de relevo. Está relacionado com a minha condição atmosférica. Está relacionado com o uso do solo no meu entorno, no entorno da minha área. Está relacionado com o número populacional do entorno na minha área, tá? Eu estou estudando o homem. Está relacionado com o social do entorno da minha área. Está relacionado com o ecossistema onde está a minha área. Eu tenho que fazer essa avaliação muito bem feita, né? Levantar todos esses dados para eu geralmente solos são muito planas. E geralmente solos de classe 8 são áreas de relevo muito íngreme. Tá certo?
E aí nós temos o solo de classe 3, eu tenho cultivo moderado, então eu posso pôr uma monocultura muito, talvez aí uma monocultura anual, tá? Nada que seja muito intensiva. Um solo de classe 4, tenho restrições para cultivo. Então, posso trabalhar, por exemplo, com horta, com produtos olerícolas. Um solo de classe 5, o solo de classe 4, um solo de classe 5 vai entrar aí em pastoreio, tá? Apto para pastagens, reflorestamento ou vida silvestre. Então, eu vou entrar com pastagem, eu já não posso trabalhar com cultura, nem as olerícolas. Solo de classe 6, pastagem extensiva, reflorestamento e vida silvestre, mas de forma moderada. Ou seja, de forma moderada significa não posso pôr um número muito grande de cabeças de gado por hectare. Solo de classe 7, apto para reflorestamento, é inadequado para pasto. Classe 8, inapto para produção econômica agrícola ou pastagem ou material reflorestal. Ou seja, este solo já entrou num processo de degradação total. Ele tem que ser tem que ser manejado para ser recuperado totalmente. E aí eu coloco essa mesma tabela a seguir, de uma forma que vocês tenham uma outra visão. Essas quadrículas coloridas me indicam um limite de uso. Então, tudo que eu usar no solo acima das quadrículas, eu estou subutilizando a terra. Eu estou usando a terra de forma muito mínima. Tudo que eu utilizar abaixo das quadrículas, eu estou sobreutilizando a terra. Ou seja, eu estou sacrificando o solo. Eu estou exigindo demais dele. Então, se eu pegar, por exemplo, um solo de classe 5 e eu entrar neste solo com um cultivo intensivo, eu vou degradá-lo. Se eu pegar um solo de classe 3 e entrar nele com um cultivo intensivo simples, eu já vou começar um processo de degradação. Vocês estão acompanhando? Então, assim, tudo que eu fizer acima da minha linha de limite, eu estou subutilizando. Ou seja, eu uso a terra com cuidado. Eu estou usando o solo com cuidado. Se eu utilizar abaixo da minha linha de limite, eu já estou levando o solo a um processo de degradação. Bom, esse mapa aí, ele traduz o que seriam, aonde estariam os solos distribuídos, os solos entre as 8 classes. Vocês podem ver que o solo de classe 1, 2, 3, geralmente são regiões bem planas. Bem planas. E os solos de classe 7 e 8 são as regiões onde os relevos começam a ter mais íngremes. São os relevos de encosta. Tá? Então, vocês têm aí, isso aqui é uma distribuição numa área, né? Onde você teria, por exemplo, digamos que isso aqui fosse a sua fazenda, fosse a sua área rural, e o que você, como você distribuiria o seu processo produtivo aqui? Então, na área 1, 2 e 3, você poderia colocar o quê? Culturas anuais mecanizadas, você poderia colocar culturas perenes, como
café, laranja, fruticultura, tá certo? Na classe 5, aqui embaixo, que está logo próximo da mata ciliar aí, você poderia colocar, por exemplo, gado, de forma extensiva. Na classe 4, que está aqui no cantinho esquerdo, lá em cima, você poderia colocar também gado, ainda pode colocar gado de forma moderada. Na classe 6, que está aqui no mais do lado direito, mais acima aqui, olha, você pode estar colocando silvicultura, né? Vamos plantar eucalipto, vamos plantar entra com uma área florestada, vamos plantar floresta. 8, vamos recompor a mata de origem do ecossistema, porque daí já começa a ser uma área mais íngreme. Vamos recompor os nossos biomas, né? Os nossos ecossistemas, as nossas florestas de ecossistema. Então, este modelo seria um modelo de uso de solo por classe de capacidade. Correto? Bom, mas existem ainda algumas técnicas, né? Para a gente fazer, para a gente trabalhar o que já foi degradado, tá? Para trabalhar o que já foi degradado ou para trabalhar para conter a degradação. E essas técnicas servem para aumentar a resistência do solo, e aí a gente trabalha com a estrutura granulométrica do solo, a gente está trabalhando com a estrutura granulométrica, né? A resistência do solo, a gente fala disso, diminuindo, portanto, os processos erosivos e a degradação física, química e biológica. Então, que técnicas seriam essas? Nós temos 3 grupos de técnicas conservacionistas. Vegetativa, que nós vamos trabalhar diretamente com as plantas. As edáficas, nós vamos trabalhar com a fertilidade do solo. E as mecânicas, nós vamos trabalhar diretamente com a terra. Nós vamos trabalhar com a disposição da terra sobre a terra. Vocês vão entender melhor isso aí. Então, vamos lá. As práticas conservacionistas de caráter vegetativo, elas têm... elas diminuem o impacto das gotas da chuva, a velocidade da água, aumentam a quantidade de matéria orgânica e auxiliam na estruturação do solo, tá? Essas seriam as consequências de se trabalhar com plantas. Que práticas seriam essas? Rotação de cultura. Então, eu faço um tipo de cultura diferente em cada lote da minha a cobertura vegetal ou o plantio direto na palha seca, também muito utilizado. E já existem maquinários para isso, que já plantam direto na cultura que ficou no campo. Então, você derruba a cultura que ficou no campo, você colheu, derruba o pé dessa cultura, deixa secar, e daí você plantando e adubando tudo em cima da água. E por quê? Porque você está mantendo a cobertura vegetal no solo, e a cobertura vegetal diminuir o impacto da erosão, principalmente o impacto da erosão por a rotação de cultura. Ela é importante porque você não gasta os mesmos nutrientes todo ano, porque tiram nutrientes diferentes de acordo com as suas espécies. Então, você fazendo a rotação de culturas, você não extrai o mesmo nutriente todo ano. E também
você faz esse processo de proteção de chuva também, porque, por exemplo, quando você trabalha com soja, você praticamente fecha o campo, você fecha o solo, porque as folhas da soja são muito largas, né? Então, você fecha o solo. Você passagem não sempre é tão alta, mas também você fecha o solo. O algodão já é uma cultura que, para ser colhida, ele tem que ficar seco, abre entrada de chuva. Então, é diferenciado. Mas também você consegue trabalhar da cultura em diferentes momentos climáticos, e aí você consegue diminuir o processo erosivo. A cultura em faixa de retenção, então essa ilustração está mostrando aí que eu tenho culturas diferenciadas e entre elas eu tenho uma faixa de retenção de água. Eu tenho culturas que eu trabalho extratos vegetais diferenciados. O meu extrato vegetal, eu estou falando da altura do vegetal, tá? Então, eu tenho extratos vegetais diferenciados e entre eles uma faixa de retenção de água. Então, se eu tenho culturas diferenciadas, eu tenho raízes, sistemas radiculares diferenciados. Se eu tenho sistemas radiculares diferenciados, a minha retenção de água também vai ser diferenciada. Tá? Então, conforme essa faixa de retenção de água, ela vai absorver a água, o meu sistema radicular também vai absorver de forma diferenciada. Ok? Adubação verde. A adubação verde, ela é um sistema que eu entro com um plantio de leguminosas, de espécies leguminosas. A gente sabe que as espécies leguminosas, algumas em especiais, possuem uma maior troca de nitrogênio com o solo, enquanto está em processo de crescimento, tá? Mas são culturas que, às vezes, ela não é usada comercialmente, ela só é formada para ver essa adubação verde mesmo, que a gente chama, que passa a ser até uma adubação orgânica, e depois, antes dela atingir o seu processo de floração, você e incorpora todo esse material no solo. Ou seja, você derruba essa plantação e incorpora esse material no solo. Incorporando esse material no solo, ele vai virar o mulching anterior, que a gente já viu, que é a cobertura vegetal. E aí também, então você tem um processo de adubação anterior ao solo, você tem um processo de recuperação de fertilidade, você tem um processo de combate à erosão e você ainda tem a probabilidade, né, de usar como plantio direto em mulch. E você tem o pasto. Por incrível que pareça, o pasto é uma das produções que impactam o solo, porque ele é uma cobertura total, ele fecha total o solo. O problema do pasto não é o pasto, né? O problema do pasto é quem ocupa o pasto, é o gado, tá? O gado é que compacta o solo, o gado é que carrega o solo, o gado é que vai causar erosão no solo, enfim, não é o pasto em si. Mas o pasto, ele é uma cobertura total de solo, que funciona como se fosse um manto verde que cobre o solo de uma forma bem espessa e que combate o processo de erosão superficial. Práticas de caráter edáfico. É aquela que eu falei de reposição de nutrientes, controle de perda de matéria orgânica e redução de lixiviação. Vai trabalhar notadamente com a fertilidade do solo. O que a gente usa? Controle do fogo, e quando eu falo em controle do fogo é evitar queimadas. Tá? E para isso, no estado de São Paulo, tem-se as leis de, por exemplo, de não se pôr fogo
nos canaviais. Só que, entendam, essas leis são em áreas específicas e sazonais, tá? Elas não são leis fixas de todo ano, não pode pôr fogo no canavial. Essas leis são para certas áreas e sazonais. Ok? Então, uma das metodologias de caráter didático é controle do fogo. A adubação verde, como já foi dita, a química é trabalhar a adubação química, mas tentar reduzir ao máximo a adubação química e a adubação orgânica. A gente tem que lembrar que a adubação orgânica, ela vai trabalhar muito com a parte do adubo orgânico em si, não o mulching ou a adubação verde, mas adubos orgânicos que já tenham micro-organismos, ou seja, aquilo que a gente chama de terra vegetal, que já venham com micro-organismos, para os micro-organismos fazerem o processo de aeração no solo, fazerem o processo de ciclagem de nutrientes e fazerem o processo de decomposição de matéria orgânica no solo. Ok? E a calagem, que é a correção de pH do solo, e ela tem que ser bem desenvolvida de acordo com aquilo que você pretende plantar. Porque as espécies comerciais, a gente sabe que cada uma tem um pH específico de desenvolvimento. As de caráter mecânico também são específicas para a resistência do solo à erosão e facilitar a infiltração e armazenamento de água. São plantios em curvas de nível, então, para fazer curva de nível, eu vou remover solo. Terraço, para fazer terraço, eu vou remover solo. E para fazer canal de escoadouro, eu vou remover solo. Mas eu só vou tirar solo? Não. Geralmente, para fazer curva de nível, terraço e canal escoadouro, eu tiro o solo de um lugar e passo para o outro. Tiro o solo de um lugar e passo para o outro. Por isso que é de caráter mecânico. Eu estou tirando o solo de um lugar e passando para o outro, tirando o solo de um lugar e passando para o outro, e criando barreiras de resistência e armazenamento de água. Então, a água da chuva cai, o excesso de água vai parar na minha curva de nível, vai parar no meu terraço e vai parar no meu canal escoadouro. E ali ela vai ser distribuída no processo de armazenamento por infiltração e percolação de água na parte subterrânea e vai alcançar os lençóis freáticos. Alguns sistemas alternativos, tá? Que agora está muito em moda, né? Eu chamaria de sistemas alternativos de conservação, de práticas de conservação. Sistema agrofloresta, SAF. É eu plantar uma floresta com alguma cultura anual, ou mesmo perene, mas na mesma terra, tá? Então, tem ali um modelinho de como eu faço isso. Plantas altas, que seriam a minha floresta, plantas mais baixas, que seriam as minhas culturas perenes ou as minhas culturas anuais. Tá? Lembrando que o sistema agrofloresta, vejam bem, a floresta necessariamente não precisa ser uma floresta nativa onde eu não possa mexer mais, na qual eu não possa mexer mais. A partir do momento que eu plantar espécies nativas, eu estou proibida de retirar. Então, eu vou entrar com o sistema agrofloresta com árvores, com espécies, das quais eu possa, por exemplo, tirar um proveito econômico. Então, eu posso entrar com pinos, eu posso entrar com eucalipto, eu posso entrar com mogno africano, eu posso entrar com plantio de açaí, eu posso entrar com plantio comercial de palmito,
porque eu posso ter esse palmito, eu posso entrar com um plantio de seringueira para produção. Então, eu posso ter florestas que sejam comerciais. Eu sair na minha propriedade, fazer um reflorestamento, e embaixo desse reflorestamento plantar uma área de café, eu nunca mais eu tiro essa floresta de lá, por lei. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que saber conduzir esse sistema agroflorestal. Tá? Sistema agroflorestal. Nossa Senhora, o que é isso? Eu vou trabalhar com agricultura, eu vou trabalhar com floresta e eu vou trabalhar com gado. Tudo na mesma área? Tudo na mesma área. Ah, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que obedecer àquela disposição das classes de capacidade de uso. Aonde eu posso pôr gado, floresta e cultura? Eu posso pôr gado, floresta e cultura na minha classe 1, 2, 3 e 4. Por exemplo. Mas na minha classe 5 e 6, eu posso pôr gado e floresta. Então, quando a gente fala num sistema agro-silvopastoril, eu não estou falando de colocar tudo no mesmo lugar, eu estou falando de colocar tudo na mesma propriedade. Tá? Então, este manejo do solo leva-se em conta as classes de capacidade de uso também. Eu não vou sair distribuindo talhão de floresta, talhão de gado e talhão de café em qualquer lugar da minha propriedade. Eu tenho que saber onde eu posso plantar e onde eu posso criar o gado ao mesmo tempo. E a mais recente, não tão recente assim, a agricultura sintrópica, do Ernst Gutzke, um sueco que veio para o Brasil. E ele fala que o seguinte, a agricultura sintrópica é a implantação das diferentes espécies em arranjos espaciais que conduzam à oferta de luz no espaço de produção. Essa condução das plantações, elas têm que ser de modo que produzam seu próprio adubo. Ela não é, veja bem, ela não é uma agricultura orgânica, tá? Planta-se uma alta densidade de árvores, gramíneas e ervas que têm em comum a característica de fácil e vigoroso rebrote após a poda. Ou seja, são espécies que cresçam muito rápido e que rebrotem muito rápido após a poda. O segredo da agricultura sintrópica está na poda. Ou seja, essas espécies, esses indivíduos cultivados, são podados todo ano em épocas específicas de acordo com as suas espécies. Para que eles ofereçam luz ao solo e entrada de água ao solo. Mas esse material de poda, ele vai servir como mulching, como cobertura vegetal, como cobertura morta. Então, você tem um processo de biofertilização do solo, né? Num processo de decomposição de matéria orgânica anual, porque você tem a luz solar e a entrada de água por chuva acontecendo anualmente, porque você sempre vai ter partes da sua plantação sendo abertas pela poda dessas espécies, tá? Então, você tem estratos vegetativos diferentes. Mais uma vez, eu tenho que trabalhar com espécies produtivas que tenham estratos vegetativos diferentes, alturas diferenciadas para que entre água e luz
sempre na minha matéria orgânica que vai ficar no solo em processo de decomposição. E aí o que eu tenho? O cenário ideal de conservação do solo seria essa ilustração aí. Tá? Seria essa ilustração aí. Que, na verdade, é aquela ilustração do slide 21, eu acho. Cada classe de capacidade para um determinado uso, de acordo com o relevo, especificamente. O real, o que nós temos no mundo hoje? No mundo, práticas intensivas e degradantes, perda de solo por erosão equivalendo a um campo de futebol a cada 5 segundos, redução de cerca de 50% das culturas agrícolas, ou seja, comprometimento da segurança alimentar mundial. Isso porque nós estamos perdendo solo, fértil ou não, mas estamos perdendo solo com capacidade de produção alimentar. E aí a minha conclusão. Temos que fazer uma análise regional de solo, baseados na bacia hidrográfica, para aplicar todas essas técnicas de manejo e práticas conservacionistas. Só que o que eu quero chamar a atenção, não adianta eu fazer tudo isso se eu não avaliar a rocha matriz. Por quê? A rocha matriz é a que vai me dizer, é a que vai me dar as condições da estrutura física e química do solo, que vai me dar condições de infiltração de água, que vai me dar as condições de compactação do solo, que vai me dar as condições de enraizamento de planta, que vai me dar as condições se eu posso ou não mecanizar aquele solo. Entre outras condições que ela vai me apontar para um sistema de manejo. Então, é muito bonito falar tudo isso que eu falei, se, agora eu vou me incluir, nós, agrônomos, que fazemos todo esse planejamento de uso do solo, não verificarmos, não olharmos o início de tudo isso. Rocha matriz. Gente, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. O que eu gostaria de chamar a atenção especificamente para um curso de geologia, e eu acho que vocês têm muito a ver com isso, né? Com conservação de solo, vocês têm a base de tudo isso. Aqui eu deixo a bibliografia que eu usei, tá? Para escrever esses slides. E eu gostaria de agradecer principalmente o convite aí do pessoal da comissão organizadora. E eu estou aberta a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Ana, posso tirar os slides? Pode sim, professora. Não tem nenhuma pergunta. Tem muitos agradecimentos. Aliás, o Israel perguntou se é possível mudar a classe de manejo de solo. A classe de solo pelo manejo. Peraí, não entendi a pergunta, Israel. Não entendi a pergunta. Cadê o Israel agora? Deixa eu ler o jeito que ele perguntou, mas tá assim. Professor, é possível mudar a classe pelo manejo? Eu acho que é a classe em que o solo tá alocado. Não, não é possível mudar a classe pelo manejo. É possível mudar o manejo pela classe. Ao contrário. Tá? Porque a classe, ela vai ser definida em função da bacia hidrográfica, do relevo e da própria estrutura de solo. Aí eu mudo o manejo, não mudo a classe.
Tem uma outra pergunta aí, Ana. Para a classificação por classe, quais os critérios para dimensionar as variáveis? Na prática, existe alguma variável mais importante que a outra? Tipo, deixar o lado humano e social de lado? Ah, sim. Vamos lá, Stephanie, né? Pergunta da Stephanie. Stephanie, na verdade, quem propôs essa... quem propôs, não. As variáveis mais específicas para se determinar as classes de uso são baseadas na própria estrutura do solo. Por isso que eu falei que é importante o conhecimento da rocha matriz. Ela é baseada na textura, na granulometria, tá? Na condição de regolito do solo, que o solo apresenta em termos de regolito, a gente geralmente chama de pedregosidade, tá? Então, assim, o humano e social, ele pode até ser deixado de lado, ele digamos que não é que ele não seja tão importante, mas existem critérios mais detalhados para se chegar à classe, tá? A você determinar, essa área faz parte da classe 1, classe 2, classe 3. E aí a importância do conhecimento da rocha matriz. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Existem outros atributos mais detalhadozinhos. Eu não entrei em detalhes, mas existe sim. Que especificamente a estrutura do solo. Bom, agora espero que isso tenha respondido a pergunta da Stephanie. E agora é a Isabel agradecendo pela palestra, ela gostou muito. E nós também do DA agradecemos a participação. Eu agradeço, quero deixar mais uma vez o meu agradecimento aí ao convite, obrigado a vocês que assistiram. Eu não sei quanto isso interessa para vocês de geologia, mas deixei aí o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato para perguntar coisas mais específicas, eu estou aberta aí, tá, gente? Eu deixei o meu e-mail aí com o pessoal do DA também, o meu WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato, eu fico aberta aí a perguntas, ou qualquer outro tipo de pergunta relacionada a solo. Tá bem? Ana, muito obrigado pelo convite, e agradeço aí aos seus demais colegas organizadores do evento, e obrigada, boa semana a todos. Gente, não esqueçam de assinar a lista de chamada, tá bom? Boa noite a todos.